vai sediar Congresso Pan-Amazônico de Oncologia. A partir de 2018, cartórios de Manaus devem expedir documentos de identificação. Governo inicia licitação para a construção de 3 novos presídios. Congresso debate esta semana aborto, porte de arma e foro privilegiado. STF julga nesta semana a proposta que restringe foro privilegiado de políticos. Presidente do Zimbábue não renuncia e pede que o país volte à normalidade. Disputa pela presidência terá segundo turno no Chile. Polícia prende bandidos que assaltavam ônibus na Torquato Tapajós. Carro em alta velocidade colide com coluna de passarela na Torquato Tapajós. Final de semana com muitas mortes. Na Ponta Negra, homem é morto por espancamento e estrangulamento. A M010, outro foi degolado e teve o corpo carbonizado. IML registrou outras 5 mortes. Um homem foi morto a golpe de faca em Novo Airão. É o Jornal da Manhã que começa agora. 5:48. Os principais fatos do momento. O que é destaque no dia de hoje? Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Manaus amanhece com 25 graus de temperatura e alguma nebulosidade. A máxima de hoje será de 33 graus. O clima-tempo diz que é de 80% a probabilidade de chover 5 milímetros. A umidade do ar é de 84%. Os ventos estão com 7 km/h de velocidade. Segunda-feira, 20 de novembro. Dia dos Santos Otávio, Solutor e Aventor. Comemoramos ainda o dia do auditor interno, o dia do biomédico, o dia do técnico em contabilidade, Dia Universal da Criança, criado por resolução das Nações Unidas, com iniciativa da Unicef, e o Dia Nacional da Consciência Negra. O Dia Nacional de Zumbi da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, foi instituído oficialmente pela Lei número 12.519, de 10 de novembro de 2011. A data faz referência à morte de Zumbi, o então líder do Quilombo dos Palmares, situado entre os estados de Alagoas e Pernambuco, na região nordeste do Brasil. O nível do Rio Negro ultrapassou a marca dos 18 metros e 70 centímetros no Porto de Manaus até a última sexta-feira, quando foi divulgado o último levantamento registrado. Desde outubro, quando o nível das águas voltou a subir, já houve um aumento de 1,38 metros. São normais operações de pousos e decolagens no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. O que conta a história? 1695. Zumbi é morto no Quilombo dos Palmares pelas tropas do bandeirante Domingos Jorge Velho. 1965, golpe militar de 1964, instituição do ato constitucional número 4, que criou o bipartidarismo no Brasil. Em 1971, parte do elevado Paulo de Frontano, Rio de Janeiro, desaba, matando 48 pessoas. 1975, a morte de Francisco Franco marca o fim da ditadura na Espanha. Em 2010, realização do consistório ordinário público de 2010, presidido pelo Papa Bento XVI, para a criação de novos cardeais. 2016, com o fechamento da Porta Santa na Basílica de São Pedro, termina o jubileu do Ano Santo da Misericórdia, decretado pelo Papa Francisco. 5:51 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. O governo do estado está informando que vai manter os serviços essenciais nas áreas de saúde e segurança hoje, feriado do Dia da Consciência Negra. O expediente em todos os órgãos do estado retornará à normalidade na terça-feira. Entre outubro e novembro deste ano, operações desencadeadas pelas forças de segurança pública do Amazonas resultaram na apreensão de 2,196 toneladas de entorpecentes e na prisão de 10 pessoas ligadas a organizações criminosas no tráfico. As ações foram realizadas pela Secretaria de Segurança Pública por meio da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência, em parceria com diversos órgãos do sistema de segurança. Alberto Pellegrini, bandidos assaltavam ônibus ontem à noite. O que foi que aconteceu? Bom dia. Bom dia Paulo Guerra, Eduardo Silva, ouvintes do Jornal da Manhã. Daí, Paulo Guerra, quando eles estavam assaltando o ônibus da linha 029, apareceu uma viatura 05 da 26ª SECOM, comandada pelo sargento César Torres e soldado Daniel. Eles interceptaram o ônibus, prenderam os bandidos. No momento, Paulo, na hora que chegaram no ônibus, eles prenderam um, o outro saiu correndo. Aí a polícia foi atrás, rapaz, ele deu no meio de uma roda de capoeira. O pessoal ali na capoeira, o bandido passou no meio. Pense, Paulo Guerra, os capoeiristas fizeram lá um carinho nele e o entregaram à polícia. Pellegrini, ainda há pouco, um homem trafegando em alta velocidade na Torquato Tapajós, em uma passarela,
próximo ao Rivail, o Colégio Rivail, o Denizar Rivail, ele colidiu com a coluna da passarela e o Corpo de Bombeiros está no local ainda. No local ainda, Paulo Guerra, esse homem dirigia um Kia Cerato de cor prata em alta velocidade. Ele ia na Torquato Tapajós no sentido de quem vai para o bairro. Paulo, ele não desviou ali, que tem aquele desvio, né? Para a coluna poder ficar no meio da Torquato, há um desvio. Aí ele entrou no meio, bateu no meio da coluna. Corpo de Bombeiros, com muita habilidade, com muito cuidado, chegou rapidamente ao local e ainda trabalha na remoção dessa vítima que está em estado grave após essa batida com o carro na passarela. O Corpo de Bombeiro está com sua equipe também de resgate, né, para tirar o homem do meio das ferragens, e uma ambulância também do Corpo de Bombeiros e do SAMU já estão no local para remover a vítima a uma unidade de saúde. Daqui a pouco, certamente, você terá detalhes sobre o estado de saúde deste homem e nesse carro que está sendo cerrado neste instante pelos homens do Corpo de Bombeiros para que ele seja retirado de entre as ferragens. Peregrino, tivemos 2 mortes nesta madrugada. Aonde foi, hein? Pois é, Paulo Guerra, agora na madrugada o negócio já começou a agitar, né? Nós tivemos aí uma morte por agressão física no bairro José Bonifácio e também uma morte a facadas, isso no município de Novo Airão. De Novo Airão, Paulo Guerra, para ter uma ideia, o corpo ainda está no meio da rua. Um homem que foi pipinado a facadas, foi morto com vários golpes de faca lá na cidade de Novo Airão. O carro-tuba do Instituto Médico Legal ainda em deslocamento nesse momento. Tivemos mais um acidente envolvendo motocicleta, Alberto Peregrini. 19h30, bairro de Educandos. O motoqueiro Paulo Guerra perdeu o controle de sua máquina e acabou caindo. Esse homem tinha 37 anos de idade, ainda foi levado à unidade de saúde no SPA da Zona Sul, mas não teve jeito. Ele já chegou praticamente sem vida. Um corpo degolado e carbonizado foi encontrado na M10 Peregrini. Já foi identificado esse corpo, não? Ainda não, Paulo Guerra, e com sinais de violência, né? De violência extrema. O homem praticamente degolado, após estar morto, teve o corpo carbonizado no ramal Água Branca 2, a M010, quilômetro 32. Na Ponta Negra, um homem também foi espancado e estrangulado. E o corpo dele foi encontrado em que parte da Ponta Negra, Peregrini? Na parte da prainha, Paulo Guerra. Prainha, na área de mata da prainha, amarrado em uma árvore, com o corpo completamente mutilado por golpes de pauladas e também por estrangulamento. Além disso, tinha um pedaço de pano na boca. Uma morte realmente também com sinais aí, Paulo Guerra, de violência extrema. Alberto Peregrini vai voltar daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu nesse final de semana, Peregrini, e vamos trazer também detalhes sobre esse acidente na Torquato Tapajós. Até daqui a pouco. Muito bem, Paulo Guerra, daqui a pouco a gente vai voltar com essas e outras informações, informando também ao ouvinte da difusora, do Jornal da Manhã, que o acidente na Torquato Tapajós é no sentido de quem vai para o bairro. Você que está vindo para o centro vai ter um trânsito tranquilo. Apesar de, Paulo, com um feriado, a gente pode falar um pouquinho de trânsito também, nas principais vias por onde passamos, o trânsito é muito tranquilo, lembrando aí um final de semana, nesse feriado aí, com o trânsito muito tranquilo nesse momento, assim também como a movimentação nos terminais de ônibus da cidade. Paulo Guerra. Peregrini, parte da André Araújo estava interditada agora pela madrugada, no início da madrugada, inclusive com homens do Manaus Trans orientando o trânsito no local. O que teria acontecido? Alguma adutora rompeu ali? Porque parece que tinha muita água jorrando ali pelas ruas do Oscar Angelina, aquelas proximidades. Não chegou a ser uma adutora, Paulo, mas uma tubulação sim de grande porte, onde a empresa Manaus Ambiental rapidamente trabalha no local, já deve estar otimizando os serviços, Paulo. Nesse momento, Manaus Trans orientando o trânsito. Ainda bem que não temos aí um dia, né? Um dia como, podemos colocar, um dia como um dia normal. O trânsito é muito tranquilo. Ainda assim, o Manaus Trans trabalha no local. Conversava com o gerente Hudson do Manaus Trans. Ainda há pouco ele me falava dessa situação, mas devido aí ao feriado, não temos maiores prejuízos ao trânsito. Mas o Manaus Trans no local, Paulo. 5h57. Vamos interagir com os nossos ouvintes, primeiramente com o Magno Freitas, que é funcionário da Motor Honda, que ontem aniversariou e mora no Osias Monteiro, que acompanha diariamente o Jornal da Manhã.
Ainda o Jasson Valente no Lago do Limão, em Iranduba, e que está em Apuí ouvindo o Jornal da Manhã. É a Rádio Difusora e o Jornal da Manhã interagindo com os seus ouvintes. Projeto de lei do PPA volta ao centro das discussões em Iranduba. J. Rai tem os detalhes. O projeto de lei do Poder Executivo, que versa sobre o Plano Plurianual PPA 2018-2021, vai voltar ao centro das discussões, reunindo autoridades e a sociedade civil de Iranduba. Desta vez, quem vai promover uma audiência pública para tratar do assunto é a Câmara Municipal, por convocação da Comissão de Finanças e Orçamento, presidida pela vereadora Gleice Siqueira, do PR, e que também tem como membros os vereadores Pedro Paulo de Almeida, o PP, do PROS, e Luiz Carlos de Moura, o Velho, do PT. Desde a última sexta-feira, a assessoria do presidente da casa, vereador Alessandro Carbajal, do Podemos, iniciou a distribuição dos convites e também a veiculação nas redes sociais. A audiência pública vai ocorrer na próxima quarta-feira, dia 22, às 10 horas, no plenário Francisco Maquiné de Souza. Será a última chance que a sociedade terá de discutir com as autoridades o plano plurianual antes de ele ser levado à votação no plenário da Câmara de Vereadores. O PPA é um plano de médio prazo que estabelece as diretrizes, objetivos e metas a serem seguidos pelos governos federal, estadual e municipal ao longo de 4 anos. O PPA de Iranduba 2018-2021 foi elaborado por secretários e técnicos da prefeitura com a participação da sociedade civil. O prefeito Francisco Gomes encaminhou à Câmara de Vereadores o projeto de lei do Plano Plurianual no fim de agosto passado. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. O Centro de Idiomas do Instituto Federal do Amazonas, IFAM, Campus Manaus Centro, abrirá inscrições a partir desta terça-feira para cursos de inglês, francês, libras, português como língua adicional e japonês. As vagas são limitadas e as inscrições acontecem presencialmente no Campus Manaus Centro, localizado na Avenida 7 de Setembro, até o dia 12 de janeiro de 2018. Informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Manacapuru poderá ter no próximo ano um novo terminal marítimo de passageiros. Uma emenda parlamentar do deputado federal Carlos Souza, do PSDB, no valor de R$1.400.000, deverá custear a obra de recuperação do muro de contenção e a construção de um terminal marítimo de passageiros para facilitar o embarque e desembarque das pessoas que utilizam o transporte marítimo regional. Em entrevista ao Jornal da Manhã, Carlos Souza disse que atendeu o pedido do prefeito Beto D'Angelo e que, enquanto parlamentar, sempre ajudou Manacapuru, onde tem raízes familiares. Veja bem, eu sempre, na minha trajetória política, nos 12 anos de mandato de deputado federal, voltando agora à Câmara Federal, sempre procurei ajudar Manacapuru, mesmo porque eu tenho raízes em Manacapuru. A minha família é de Manacapuru, a família Madia é de Manacapuru. E eu praticamente fui criado dentro de Manacapuru, eu tenho uma afinidade muito grande. E dessa feita, o prefeito, meu amigo Beto, pediu que eu ajudasse numa emenda parlamentar para que ele pudesse fazer um porto decente, uma orla de Manacapuru ali embaixo do Mercadão, que infelizmente até a acomodação das pessoas que trabalham ali está muito precária. E eu estou destinando R$1.400.000 para Manacapuru para poder fazer aquela hora, fazer ali a parte do porto e acomodar aquelas pessoas ali, porque está tumultuado aquele local ali. E o Beto me fez esse apelo e eu estou atendendo, porque nunca deixei de mandar recurso para Manacapuru e eu sei que esse recurso vai ser bem aproveitado. O orçamento da obra deve girar em torno de pouco mais de R$2 milhões, onde o restante do valor ficará por conta da Prefeitura de Manacapuru. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zegdeg. 6:09 em Manaus. 2.665 estudantes realizaram as provas do processo seletivo para a contratação de 77 estagiários de formação de cadastro reserva do Tribunal de Contas do Estado neste domingo. A prova foi aplicada na FAMetro. Segundo o TCE, o número de abstenções chegou a 962 alunos, cerca de 26,3%. O resultado final, segundo o coordenador-geral da Escola de Contas Públicas, conselheiro Josué Filho, será divulgado no dia 11 de dezembro. O quilombo do Barranco de São Benedito, segundo o quilombo urbano do Brasil,
promoverá nesta segunda-feira uma programação alusiva ao Dia da Consciência Negra. Os festejos que são tradição na comunidade terão início às 12 horas e contarão com apresentações de capoeira, maracatu, grupo de pagode, escola de samba, além da distribuição de feijoada. Localizado na Avenida Japurá, no bairro da Praça 14, o quilombo de São Benedito concentra 25 famílias que são descendentes de escravos vindos do estado do Maranhão. O Parque Ponte dos Bilhares, na zona centro-sul de Manaus, vai realizar um ato público em homenagem à cultura afrodescendente a partir das 17 horas desta segunda-feira. Durante a celebração vão acontecer apresentações dos grupos de maracatu, Pedra Encantada e Capoeira Mestre Xangô. O objetivo é valorizar a identidade negra através da música, dança, história, religião e esporte. No local também vão ser realizadas palestras sobre o protagonismo negro e o papel da mulher negra na atualidade. O evento vai ocorrer na Praça da Fogueira, na segunda etapa do parque, com acesso pela Avenida Constantino Neri. Nesta segunda-feira, o Teatro Amazonas receberá o show Personalidades Negras, que marcará a abertura da 10ª edição do festival Até o Tucupi de Artes Integradas, com uma apresentação coletiva inédita para evidenciar o protagonismo da mulher negra na música. A entrada será gratuita a partir das 20 horas e o evento tem apoio do governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Cultura. Durante o evento, artistas como Jéssica Stephens, Elisa Maia, Iná Bastê, Larry Goldman Estrela, Karen Francis, Vivian Gramofone, Luciana Gorgonha e o grupo Baque Mulher Manaus vão interpretar diferentes gêneros musicais. No próximo dia 22, quarta-feira, o Ministério de Comércio Exterior e Turismo e o Vice-Ministério de Comércio Exterior do Peru, com apoio da Superintendência da Zona Franca de Manaus, realizam a segunda missão comercial e logística Peru aqui em Manaus. O evento está previsto para ocorrer das 8 às 13 horas no Salão Rio Negro, no Hotel Quality. E contará com a participação do embaixador do Peru no Brasil, Vicente Rojas, e do vice-ministro do Comércio Exterior peruano, Edgar Vasquez. 6:11. Um mês após ser sancionada a Lei Federal número 13.484/17, que transformou os cartórios de registro civil em ofícios de cidadania e que os autoriza a expedir documentos de identificação, ainda não pode ser totalmente executada segundo a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais. O motivo é que ainda não há parcerias com órgãos expedidores para realizar esses serviços. Conforme Graça Salles, presidente da ARPEN, a lei ainda é recente e, por conta disso, uma reunião será realizada entre os representantes dos 10 cartórios de registro civil de Manaus para decidir quais as demandas cruciais da população e apresentar a proposta de melhoria. O prazo para a implantação, segundo Graça, é em 2018, sem especificação do mês. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, órgão vinculado à Secretaria de Estado da Saúde, já está em Barcelos, onde vai investigar os 3 casos de encefalite viral que ocorreram na comunidade de Tapira, no Rio Nini. A equipe se deslocou para Barcelos para juntar-se aos profissionais de saúde do município. A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado, unidade vinculada à Secretaria de Estado da Saúde, vai realizar entre os dias 22 e 25 deste mês o 4º Congresso Pan-Amazônico de Oncologia do Estado do Amazonas. O evento acontece no Hotel Intercity Manaus, na rua Marciano Amon, em Adrianópolis, com 6 atividades multidisciplinares simultâneas voltadas a profissionais e estudantes da área da saúde. A programação inclui 205 palestras com convidados do Amazonas e de outros estados brasileiros. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária encaminhou à Comissão Geral de Licitação, CGL, processos para abertura de certame visando a contratação de empresas especializadas para a construção de 3 unidades prisionais nos municípios de Manacapuru, Parintins e Tefé. Além das novas unidades nesses municípios, o governo do estado trabalha para também encaminhar a CGL processo para retomar a obra do presídio de Maués. O governo estabeleceu como uma das prioridades na área de segurança a construção de novas unidades, atendendo recomendações feitas pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, Tribunal de Justiça do Amazonas, Ministério Público do Estado e Defensoria Pública do Estado do Amazonas para diminuir a superlotação nos presídios. Vamos dando início ao nosso noticiário policial desta segunda-feira. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo, ainda há pouco você me cobrava mais informações em relação a um acidente ocorrido na Avenida Torquato Tapajós, no sentido de quem vai para o bairro, quando um Kia Cerato bateu na coluna
dali da passarela em frente ao Colégio Denizar Rivail. Paulo Guerra, o Corpo de Bombeiros, esteve com sua unidade de resgate, cerrou o carro e retirou o corpo do rapaz, né, ainda com vida do local, em estado grave, foi posto em uma ambulância, levado a uma unidade de saúde, onde está no politrauma nesse momento, e ainda não saiu nenhum boletim de saúde, nenhuma estado dele, como é que está, não se disse nada. Agora, o que a gente pôde constatar, Paulo Guerra, é que é estado grave, né? Conversamos com profissionais lá da área, o estado dele é muito grave, o carro bateu violentamente na coluna, ele usava cinto de segurança, mas ainda assim ficou bastante ferido e foi levado ao pronto-socorro 28 de agosto, onde passa por procedimentos nesse exato momento. E mais de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, para todo homem namorador, todo cuidado é pouco. 2 homens invadiram e assaltaram e atiraram em um cliente dentro de um motel no bairro Colônia Santo Antônio. Os bandidos invadiram o motel, procuraram ali pela garagem onde tinha um carro mais bonito e constataram que lá havia um carro importado, um carro preto. Eles entraram, Paulo Guerra, chutando a porta, invadiram, dominaram os funcionários do motel e invadiram a suíte. Chegando lá, um homem se entregava completamente aos desfrutes nos braços de uma bela companheira. Nesse momento, os bandidos, Paulo Guerra, entraram, apontaram a arma, levaram aproximadamente R$2.000 que estavam com esse homem e ainda atiraram na perna dele. Muito alvoroço, muita gente correndo, muita gente deixando o amor de lado e tentando salvar a própria vida. Casais que estavam em outras suítes, ao ouvirem um tiro, começaram a correr, começaram a fazer aquele alvoroço. Paulo Guerra, no final das contas, ninguém chegou ao ápice. Muita gente saiu fugindo, muita gente correndo com medo de bala. No motel, aconteceu no bairro Colônia Santo Antônio. Você que procura sempre união para o amor, todo cuidado é pouco. Motel barato às vezes dá prejuízo. Estuprador, bandido, tarado, safado. Um homem que não teve seu nome revelado foi espancado por populares quando tentava arrastar uma menina de 9 anos para o mato para estuprá-la. Tudo aconteceu no bairro de Santa Etelvina. O homem Paulo Guerra estava pronto para cometer esse ato monstruoso até a chegada de populares que o pegaram, e até a chegada da polícia ele apanhou e apanhou muito. Para se ter uma ideia, Paulo, quando ele foi entregue à polícia, ele não tinha nem condições de ir para uma delegacia. Ele foi primeiro a uma unidade de saúde. O bandidão, o tarado, o estuprador, tomara que apodreça na cadeia. Em uma grande ação da equipe Bala na Agulha, os policiais da viatura 05 da 26ª SECOM, grande trabalho do sargento Maciel e soldado Daniel, evitaram que um assalto tivesse prosseguimento. Os bandidos estavam dentro do ônibus da linha 029 na Torquato Tapajós, por volta de 21h40, era a noite de ontem. 2 homens armados invadiram o coletivo. Na hora estavam muito alterados, estavam batendo em todo mundo, estavam tomando os celulares, as bolsas da senhora e a renda do coletivo. Até que chegou uma viatura da 26ª SECOM, a equipe Bala na Agulha conseguiu dominar, prender os bandidos, devolver os pertences aos seus respectivos donos, numa grande ação da Polícia Militar 26ª SECOM, viatura 05, onde estava o sargento César Torres e soldado Daniel. Os bandidos já estão atrás das grades. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal.
Mas sem antes, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, falarmos das ocorrências de pronto-socorro. No pronto-socorro 28 de agosto, um homem deu entrada à vítima de agressão física. Era por volta de 17 horas de ontem, quando ele entrou totalmente espancado, cheio de hematomas. As informações dão conta de que foi numa briga de família, pessoal reunido no domingo, estão comendo aquele peixe, aquele aracu assado, tomando cachaça, e no final das contas acabou em briga. Isso aconteceu, Paulo Guerra, no bairro de Cachoeirinha. Tudo aconteceu por causa de cachaça. Os familiares desconhecem seus próprios parentes por causa da maldita da cachaça, e assim aconteceu no pronto-socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade. O homem ficou totalmente transtornado, desnorteado no dia de ontem. Ele começou a beber, Paulo Guerra, ele mesmo passou aquele negócio de Prondol na mulher dele, e ela pegando sol e ele tomando cachaça. Ela pegando sol e ele tomando cachaça. Só que na casa não tem muro. De repente apareceu o vizinho daqui, vizinho do lado, vizinho do outro, todo mundo olhando a esposa dele pegando sol, uma bela morena pegando sol, e aí ele não gostou, Paulo Guerra. Um dos rapazes começou a olhar demais, ele perguntou o que o rapaz estava olhando, o rapaz respondeu: "Estou olhando para tua mulher." Meu amigo, ele armado com o terçado, foi para cima do vizinho, o vizinho com um pedaço de pau. Resultado, um pegou uma terçadada, o outro foi golpeado a pauladas também, e deram entrada no pronto-socorro João Lúcio no dia de ontem. Os dois ficaram no pronto-socorro e a mulher foi lá fazer visita com um bronze maravilhoso. Todo mundo quebrado, e a mulher bronzeada no pronto-socorro João Lúcio à tarde de ontem. E mais de pronto-socorro, Paulo Guerra, no pronto-socorro Platão Araújo. Um homem deu entrada vítima de agressão física. Não se sabe ainda o motivo pelo qual ele apanhou, e apanhou muito no bairro Jorge Teixeira. As informações dão conta de que se tratava de uma briga, de uma rixa, e esse daí que deu entrada no pronto-socorro, aproximadamente 30 anos, pegou a pisa, pegou um couro baiano e deu entrada por volta de 19 horas e 20 minutos. Era a noite de ontem. Duas mulheres brigaram pelo amor do mesmo homem. Aconteceu em frente a uma casa de show à noite de ontem. Duas mulheres, agora pense, Paulo Guerra. Uma conhecida como Boca de Sapato, a outra, uma mulher também desconhecida, feia que só desgraça. Brigaram pelo amor do mesmo homem. Elas estavam, uma estava com ele, a Boca de Sapato estava com ele bebendo, com esse Dom Juan da zona leste da cidade. Um mototaxista, os dois estavam bebendo litrão, aquela cerveja de pobre, aquela que é grande para não gastar muito dinheiro e acabar bebendo muito. Estavam tomando litrão, quando de repente chegou a outra mulher reclamando o amor de seu homem. Rapaz, ela pegou a Boca de Sapato sem conversar, já pegou uma cadeira e acertou as costas da loura da Boca de Sapato, que deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo por volta de 21 horas à noite de ontem. O detalhe é que ela foi levada de moto pelo seu próprio namorado, sangrando no pronto-socorro Platão Araújo. Ela disse: apanhei sim, briguei sim e faria de novo. Ela disse que brigou, mas brigou por causa de seu homem. Agora sim, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos dar uma volta na pedra do Instituto Médico Legal. Atenção, morte na prainha. Na praia da Ponta Negra, na área de mata, um homem até o momento não identificado foi estrangulado. Morreu também por agressão física. Ele foi amarrado em uma árvore e teve boa parte do corpo com os ossos quebrados aí devido à violência. A morte que chegou ontem na praia da Ponta Negra, ele ainda não foi identificado. Uma outra morte macabra aconteceu no ramal Água Branca, quilômetro 32 da M010.
o corpo foi carbonizado, o corpo foi praticamente degolado. Essa violência ainda não se sabe, Paulo Guerra, o porquê e quem foi que fez tudo isso, que matou e depois carbonizou esse homem lá no ramal Água Branca. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte. No município de Novo Airão, o homem conheceu a morte na ponta de uma faca. O carro do Instituto Médico Legal, bem como o Departamento de Perícia Técnica Científica, ao comando do Dr. Jefferson Mendes, já chegaram ao município de Novo Airão, onde nesse momento está acontecendo os procedimentos de perícia e depois o procedimento, né, de traslado do corpo até o Instituto Médico Legal. O crime aconteceu, repito, no município de Novo Airão. Morte, sangue, violência urbana. A pedra bombou nesse final de semana. Tá morrendo gente demais em Manaus. E não foi diferente no bairro Vila da Prata, quando um homem até o momento não identificado foi assassinado com 1, 2, 3, 10, 11 balaços pelo corpo, sendo que 7 na cabeça. O crime aconteceu, repito, no perigosíssimo bairro Vila da Prata. Até o presente momento não se sabe a causa do assassinato, nem tampouco quem o cometeu. O que se sabe é que a morte passeou também no bairro Vila da Prata. E tome morte na cidade. Um rapaz que estava completando 20 anos de idade foi barbaramente assassinado por agressão física. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o crime tem a ver com ciúme. O rapaz, o Gabriel, de apenas 20 anos de idade, foi o aniversário era dele, com uma moça. De lá, eles foram dar uma volta na área da Ponta Negra. Quando chegou ali pelo bairro de Santo Agostinho, um outro homem, um homem conhecido como Patrick, um violento, um homem que agrediu violentamente o rapaz de 20 anos de idade, porque o Gabriel estava com a ex-namorada dele. O Patrick, o assassino, não aceitava o fim do relacionamento e foi para cima do Gabriel e o atingiu a murros, chutes, socos, pontapés e pauladas e o matou com um golpe de mata-leão. A partir de apenas 20 anos de idade, e quem matou foi o bandido covarde com síndrome de corno, o Patrick, que foi, né, que está foragido. As pessoas ainda viram ele cometer o crime, ainda tentaram salvar o Gabriel e tentaram também pegar o Patrick, mas ele foi mais rápido, ele correu. O safadão, o cornão que matou o homem que estava com a ex-namorada dele está foragido. Tomara que a polícia pegue esse assassino pelo chifre e o leve para a delegacia, e depois que ele com certeza apodreça na cadeia. Outra morte por agressão física aconteceu no bairro José Bonifácio. Um homem apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e foi levado ao pronto-socorro João Lúcio, onde não resistiu aos ferimentos e morreu. Morte no asfalto. O bairro de Educandos ontem foi palco de morte. O homem caiu de sua moto na rua Vista Alegre, no bairro de Educandos. Era aproximadamente 19 horas da noite de ontem, quando um homem de 37 anos perdeu o controle de sua máquina e acabou caindo e se esfregando no asfalto à noite de ontem. Era por volta de 19 horas. Ele ainda foi levado ao SPA da Zona Sul, onde infelizmente acabou morrendo. O homem tinha 37 anos de idade e morreu em cima de um cavalo do cão de uma moto no bairro de Educandos.
O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 76 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias do final de semana em Manaus. Final de semana onde o vento da desgraça mais uma vez varreu a cidade. Muita morte, muito sangue em Manaus. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. A doutora Tânia Amara Granito, juíza da Infância e Juventude Infracional da Comarca de Manaus, pede o comparecimento do senhor Marcelo França Barbosa ou de algum familiar do referendado até o dia 24 de novembro de 2017 para prestar esclarecimento ao Juizado da Infância e da Juventude Infracional com endereço Avenida Desembargador João Machado, sem número, ao lado da Delegacia de Apuração de Atos Infracionais, a fim de tratar de assunto de seu interesse. Esportes. A seleção brasileira masculina sub-15 perdeu mais do que a invencibilidade para a Argentina ontem. Enfrentando os vizinhos pela decisão do Sul-Americano realizada na província argentina de San Juan, o time de base verde e amarelo abriu 2-0, mas acabou permitindo a virada do time da casa por 3-2. Antes do confronto com os albicelestes, os brasileiros tinham vencido todos os seus compromissos antes de chegar à final. Os jogos de ontem pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo 3 no mistão, 3-0 no mistão do Corinthians. Atlético do Paraná 3-1 no Vasco. Atlético Mineiro 3, Curitiba 0. Santos 1, Grêmio 0. Atlético Goianiense 1, Chapecoense 1. São Paulo e Botafogo empataram 0-0. Esporte Clube Recife 1, Bahia 0. Vitória empatou com o Cruzeiro em 1-1. A rodada será complementada hoje com 2 jogos. Às 17 horas jogam Fluminense e Ponte Preta. Às 20 horas jogam Avaí e Palmeiras. 6 horas e 39 minutos. Pelo menos 14 pessoas morreram e 35 ficaram feridas neste domingo em um acidente de um ônibus que fazia uma rota por um caminho rural no departamento de Antioquia, na Colômbia, informaram veículos da imprensa local. Charles Manson, líder da seita que anunciou que assassinou a atriz Sharon Tate em 1969, morreu neste domingo aos 83 anos de idade no hospital de Bakersfield, na Califórnia. Ele estava internado no local desde quarta-feira, quando foi levado às pressas para o local, escoltado por 5 policiais. As causas da morte ainda não foram reveladas. O psicopata, que tinha uma suástica tatuada na testa, já havia sido hospitalizado em janeiro para ser operado por lesões do intestino e uma hemorragia interna. Pelo menos 16 pessoas morreram na região de Ghouta Oriental, o principal reduto da oposição nos arredores de Damasco, capital síria, em bombardeios de aviões de combate. Entre os mortos estão uma criança e um membro da Defesa Civil. As informações são da Agência Espanhola de Notícias EFE. O Observatório Sírio de Direitos Humanos informou em comunicado que 6 pessoas morreram e outras 17 ficaram feridas em bombardeios aéreos que foram identificados contra a cidade de Modira, em Ghouta Oriental. A região da Nova Caledônia, no Pacífico Sul, foi atingida por diversos terremotos, fortes terremotos neste domingo. O mais intenso deles teve 7 graus de magnitude, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, e foi seguido por ondas de tsunami, segundo a agência Reuters. Até às 22 horas no horário de Brasília foram registrados ao menos 19 tremores de magnitude entre 4,3 e 7 graus. O governo da Turquia classificou de inaceitável qualquer presença de milícias curdas e futuras negociações de paz para a Síria em guerra civil desde 2011. Após uma reunião com os chanceleres do Irã e da Rússia em Antalya, o ministro de Relações Exteriores turco Mevlut Cavusoglu ressaltou que seu país continua sendo sensível à presença dessas milícias, segundo informa a agência de notícias Anadolu. As eleições no Chile, realizadas ontem, irão a segundo turno em 17 de dezembro. Disputa será entre o ex-presidente Sebastián Piñera e o jornalista e senador governista Alejandro Guiller. Com a confirmação dos dois para o segundo turno, a América Latina não terá nenhuma mulher como presidente em 2018. Toma posse hoje como novo diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia. Ele, que tem 22 anos de carreira e foi superintendente da Polícia Federal do Maranhão, e assume a vaga de Leandro Daiello. O presidente Michel Temer deve participar da cerimônia.
O presidente Michel Temer se reuniu ontem com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, em Brasília. A reunião foi realizada na residência oficial de Maia e durou cerca de 2 horas. Foi o segundo encontro entre Temer e o presidente da Câmara nesse fim de semana. A pauta da reunião deste domingo não foi divulgada oficialmente. O encontro ocorre na semana na qual Temer pretende definir o sucessor do ex-ministro das Cidades, Bruno Araújo, que pediu exoneração na última segunda-feira, e reunir votos de aliados para aprovar a reforma da Previdência. O presidente Michel Temer convidou neste domingo o deputado Alexandre Baldi de Goiás para ocupar o Ministério das Cidades. Baldi aceitou o convite e a posse está prevista para ocorrer nesta terça-feira. A Câmara dos Deputados e o Senado devem discutir pautas polêmicas nesta semana, como a que proíbe o aborto em todas as circunstâncias, a que libera o porte de arma e a proposta que acaba com o foro privilegiado. Os deputados também devem retomar no plenário a análise de projetos na área de segurança pública, como o que prevê aumento de pena para o crime de estupro coletivo. Na Comissão de Constituição e Justiça do Senado pode ser votado o projeto que legaliza os jogos de azar. E o relator de um texto que libera o porte de arma pretende fazer a leitura de seu parecer favorável à proposta. Nesta terça-feira, a votação do projeto que na prática veta o aborto em qualquer situação deve ser concluída na Comissão Especial da Câmara. O texto base foi aprovado há 2 semanas e falta análise de destaques que são sugestões para alterar o conteúdo do texto. Defensores da proposta querem incluir na Constituição a garantia do direito à vida desde a concepção. Também na terça, a Comissão de Constituição e Justiça deve votar um parecer a favor da proposta de emendar a Constituição que prevê o fim do chamado foro privilegiado por crimes comuns. Após uma semana sem analisar propostas, o Senado tem pautas de votações com vários projetos no plenário principal e também CCJ. A pauta do plenário tem 12 itens, entre os quais um projeto que altera a legislação eleitoral para estabelecer o voto distrital misto nas eleições para deputados e vereadores. Outra proposta vincula a arrecadação com impostos federais incidentes sobre derivado do tabaco ao Fundo Nacional de Saúde. Há ainda projetos para prorrogar o prazo de bolsa de estudos em caso de maternidade e adoção e para criar o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública. Nesta semana, um julgamento no STF, Supremo Tribunal Federal, pode impactar o combate à corrupção no Brasil, o foro privilegiado de políticos. Nenhum país do mundo tem tanta gente com direito a esse benefício, e uma proposta que restringe o foro começou a ser votada em maio e ficou parada por quase meio ano. Na quinta-feira, deve voltar à pauta do STF e a decisão pode deixar tudo como está ou acelerar os processos que punem os corruptos. O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, 2 ministros de seu gabinete e chefe de militares encontraram enviados da África do Sul e ele confirmou que vai pedir a renúncia no dia de hoje. Um novo retrato da rainha Elizabeth II e de seu marido, o príncipe Philip, foi divulgado neste domingo pelos meios de comunicação britânicos para lembrar o 70º aniversário de seu casamento. O casal real deve celebrar o aniversário nesta segunda-feira com um jantar particular na companhia da sua família e de amigos no castelo de Windsor. Após pressão de seu partido para renunciar à presidência, Robert Mugabe concordou em renunciar e já redigiu sua carta de demissão, informou à CNN nesta segunda-feira, citando uma fonte que acompanha as negociações. Líder do país há 37 anos, ele é o chefe de Estado em atividade mais velho do planeta. De acordo com a rede americana, os generais concordaram com todas as demandas feitas pelo chefe de Estado, entre elas a imunidade para ele e sua mulher Grace. A cada 200 funcionários, um trabalha na área contábil aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, a proporção é de 1 para 1.000 e na Europa, 1 para 500. As informações são da diretoria da Stefanini, multinacional brasileira de tecnologia presente em 40 países, e dão uma dimensão da complexidade da tarefa de calcular e pagar impostos aqui no Brasil. O pagamento dos impostos em si é apenas uma das etapas de um processo burocrático. Antes disso, é preciso calcular o valor do tributo a ser recolhido, preencher uma série de formulários e analisar um amaranhado de normas para verificar aquilo que pode ser descontado ou eventualmente transformado em crédito tributário. O Brasil é o país onde se gasta mais tempo para lidar com a burocracia tributária no mundo. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta segunda-feira.
O Globo do Rio de Janeiro. Cristiane e Edson Albertassi pedem licença da Alerj. Folha de São Paulo. Vídeo indica segurança de São Paulo omício diante de agressões a ator negro. O Estado de São Paulo. Presença de Lula quebra gelo entre PT e PCdoB. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Segovia toma posse hoje na Polícia Federal com proposta voltada para a segurança pública. Valor econômico. Ex-assessor diz que Gedel e Lúcio Vieira Lima mandaram destruir provas. Estado de Minas. Ameaças e perseguições levam brasileiros a pedir asilo nos Estados Unidos. Jornal do Comércio no Recife. Temer se reúne com Maia para discutir Previdência e Ministério. Fortaleza, Diário do Nordeste. Estudante desaparecida e encontrada em cova rasa no leito de Rio Cearense. 0 hora Porto Alegre. PM de folga com o filho no colo enfrenta assaltantes e mata 2 em São Paulo. Brasil Econômico. A inflação nos últimos 11 anos pesou mais no bolso dos mais pobres, diz o IPEA. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e a editoria de polícia com Alberto Pellegrini. A operação de rádio foi de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Difusora FM.